Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo Júnior. Hoje é terça-feira, dia 19 de maio, e o tema que estudaremos a nossa lição da Escola Sabatina será o sábado e a criação. De tudo aquilo que Deus criou nos 7 dias da criação, como vimos ainda ontem, o grande ataque que tem sido feito pelo inimigo tem sido contra o sábado. Existem algumas coisas que Deus criou no contexto dos 7 dias que têm sido, de alguma maneira, muito desfigurados pelo inimigo de Deus. De maneira muito especial, duas instituições que Deus colocou lá no Jardim do Éden para a humanidade, que foi o sábado e o casamento entre um homem e uma mulher. No decorrer da história, o inimigo tem tentado desfigurar essas coisas, principalmente no tempo em que estamos vivendo, onde a própria comunidade religiosa mundial tem tentado fazer com que nós acabemos descrendo daquilo que é o sábado bíblico, aceitando o domingo como sendo o sábado de Deus. Quando na verdade não existe nenhuma possibilidade de podermos compreender isso. A Bíblia simplesmente vai mencionar que Deus criou o dia, todas as coisas em 7 dias da semana. E no 7º dia ele descansou, portanto abençoou Deus dia de sábado e o santificou. Assim como nós não podemos, por exemplo, quando aceitamos a criação em 7 dias, não vale a pena a gente poder dizer assim, olha, eu não quero mais saber da separação entre águas e águas, do firmamento que Deus botou no céu. Eu não quero mais saber do firmamento. Você não pode fazer isso. Você não pode simplesmente chegar e dizer assim, não quero mais saber da terra seca. Não quero mais saber da terra seca. Não quero mais saber dos peixes do mar, nem das aves do céu. Não quero. Não quero mais saber dos luminares que Deus criou lá no 4º dia. Não quero saber disso. Não, eu também não quero saber dos animais selváticos que Deus criou. Não quero saber disso. Nós não podemos simplesmente dizer que nós não queremos uma parte da criação de Deus, porque Deus criou absolutamente tudo e uma coisa está interligada à outra. Primeiro Deus resolveu separar as águas das águas, criando a questão do firmamento, o ar, a atmosfera, para que a vida pudesse ser estabelecida. E então ele cria logo depois a porção seca e faz com que a vida vegetal surja. Agora já tem ar, então a vida vegetal pode se manter. Assim que tem ar e vida vegetal, ele vai criar a vida animal, cria aves, ele cria peixes, depois ele vai criar os animais, cria o homem. Você percebe que é uma progressão. Deus, todas as coisas estão interligadas umas às outras. E quando ele cria o homem, logo na sequência ele vai criar o sábado. É por isso que Jesus vai dizer, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Nos dias de Jesus, o sábado havia se tornado um peso. E as pessoas faziam com que, os líderes religiosos acreditavam que o homem tinha sido criado para poder reverenciar o sábado. Quando, na verdade, o sábado foi criado para que o homem tivesse um descanso em Deus. Era exatamente o contrário. O sábado foi criado por causa do homem. Você percebe que existe uma interligação entre aquilo que foi criado primeiro e aquilo que foi criado depois. Primeiro Deus cria a luz, depois ele vai fazer a separação entre águas e águas. Ele cria a atmosfera e o restante vai acontecendo, um interligado ao outro. Assim como o ar era importante para que a vida vegetal acontecesse, o ar e a terra, primeiro Deus cria isso, para depois poder trazer a vida vegetal. Assim como depois da vida vegetal e do ar e da luz existirem, Deus traz à existência também os peixes do mar, as aves do céu. Você percebe que há uma interligação entre os dias da criação. O sábado está interligado com o homem. Então, assim como eu não posso ignorar aquilo que foi criado em qualquer um dos outros dias da criação, não posso ignorar também aquilo que foi criado no sábado. Agora, o que é mais interessante é assim, a maior parte das pessoas não tem qualquer tipo de problema com as coisas que foram criadas nos 6 dias da criação. Mas tem dificuldade com a questão do sábado. E depois vão dizer, não, o sábado é coisa de judeu. Me desculpa, mas os judeus estavam em Adão, assim como estavam os espanhóis, assim como estavam os portugueses, assim como estavam os africanos, os chineses, os asiáticos, os latino-americanos e assim por diante. Estávamos todos em Adão. O sábado não foi criado para uma etnia específica, o sábado foi criado para a humanidade. Quando você acredita na criação em 7 dias, você tem que chegar lá. E você não pode, de alguma maneira, ignorar o sábado. O grande ataque que o inimigo tem feito tem sido para poder fazer com que a gente esqueça o sábado. Porque quando você esquece o sábado, é mais fácil você esquecer também de Deus.
Quando você vai olhar, por exemplo, para os 10 mandamentos, daquilo que Deus criou, você percebe nitidamente que está lá o resguardo ao sábado no quarto mandamento. Lembra-te dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia, o sábado, Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro está das suas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há. E no 7º dia descansou, portanto abençoou Deus o dia de sábado e o santificou. O sábado foi dado, e mesmo no mandamento, ele lembra que ele deve ser guardado quando a humanidade reconhece uma coisa: Deus me criou. E você vai encontrar a base para isso, é lá em Gênesis, está lá. Eu achei muito interessante que o nosso guia de estudos, ele vai mencionar que Gênesis indica 3 coisas que Jesus fez depois de ter criado o sábado. Já que ele foi o elemento que criou todas as coisas, ele foi o elemento escolhido dentro da Trindade Divina para poder dizer e tudo aparecer. Então, o texto aqui do nosso guia de estudos vai dizer o seguinte: a primeira coisa que ele fez foi, ele descansou. Gênesis capítulo 2, verso 2, dando-nos um exemplo divino do seu desejo de descansar conosco. O mais interessante nisso aqui é que muitos comentaristas bíblicos vão dizer o seguinte: por que Deus descansou se ele não cansa? Ele não cansa. Jesus, por exemplo, num sábado em que alguém resolveu questionar por que ele tinha curado uma pessoa, ele olhou para ele e falou assim: meu pai trabalha até agora e eu também. Do que ele está falando? Trabalhando pela humanidade. A ideia, Deus não descansou porque Deus estava cansado, mas Deus descansou para poder estar junto conosco. É aquela ideia do pai e da mãe que, apesar de ter uma vida corrida, resolve parar um tempo para estar junto com o filho. Por quê? Porque precisa? Não, porque valoriza a relação. O sábado é um momento de valorização da relação com o ser humano. É Deus tomando a iniciativa de poder estar com o ser humano. A cada sábado que a gente deixa de poder separar esse tempo para estar com Deus, nós estamos dando um bolo em Deus. Deus estabeleceu um compromisso com a gente a cada sábado, e quando a gente não aparece para poder estar junto com ele, nós estamos dando um bolo nele, nós estamos furando com ele num compromisso que ele estabeleceu com a humanidade. Mais do que isso, uma segunda coisa que o nosso guia de estudos vai dizer é que o Senhor Deus abençoou o dia de sábado. Gênesis 2, verso 3. Na narrativa da criação, os animais foram abençoados. Gênesis 1, 22. Adão e Eva também foram abençoados. Gênesis 1, 28. Mas o único dia especialmente abençoado foi o 7º. Você percebe que a bênção de Deus antes disso tinha sido para os animais, tinha sido para Adão e Eva. O único tempo que é abençoado é o 7º. O tempo do primeiro dia foi legal, Deus criou a luz. Domingo, Deus criou a luz no domingo. Olha que benção. A luz é muito importante, claro que é. Mas esse tempo, quando Moisés vai dizer assim, e foi à tarde e manhã o primeiro dia, ele não falou mais nada. A mesma coisa aconteceu no segundo dia, terceiro, quarto, quinto e sexto. Mas no 7º dia, quando ele termina, ele diz, então Deus abençoou o 7º dia. Deus poderia ter feito um lugar sagrado, aonde você teria que peregrinar pelo menos uma vez na vida para receber a bênção. Mas ele resolveu criar um tempo sagrado que te encontra uma vez a cada 7 dias, aonde quer que você esteja no planeta. E é o tempo que ele estabeleceu para estar junto com a gente. É o tempo que foi abençoado. E uma terceira coisa que vai ser mencionada aqui é que Deus santificou esse dia. Gênesis capítulo 2, verso 3. Santificar significa tornar santo ou fazer com que algo seja separado dos demais com um propósito. E quando você vai entender esse conceito de santidade no contexto bíblico, algo ou alguém que foi separado dos demais com um propósito. Deus aqui, ele tem um pacote de 7 dias. Do pacote de 7 dias, o que o texto está dizendo é que ele separou o 7º dia com um propósito. Qual o propósito? De poder estar com o ser humano, junto com ele. Pastor, por que não pode ser a segunda-feira? Porque Deus escolheu o 7º. Mas por que ele escolheu o 7º? Porque ele é Deus, foi ele que criou, quem podia escolher era ele. Porque se nós fomos criados por ele, devemos a ele a obediência. Então, se ele escolheu o dia de sábado, por que eu vou escolher um outro dia depois? Eu só tenho que aceitar aquilo que ele estabeleceu. Nessa perspectiva, nenhum outro dia da Bíblia recebeu essas 3 designações. Contudo, essas 3 ações foram repetidas lá no 4º mandamento. Quando Deus ele escreveu com o próprio dedo
e apontou para a criação como fundamento para o sábado. Ele estava agora, ao contrário daquilo que algumas pessoas dizem que Deus deu o sábado para o povo judeu, quando Deus deu os 10 mandamentos e dentro da aliança com Israel, Deus falou assim, ó, e tem um negócio que vocês não podem esquecer, que eu dei para a humanidade toda, isso tem que fazer parte da minha relação com vocês também, o sábado. O fato é que o sábado tinha sido dado para a humanidade toda, foi dado também para Israel. Mas não é só deles, o sábado é da humanidade, porque Deus havia criado a humanidade e deu a eles o sábado. Por isso o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi dado para que a gente possa ter alegria num tempo exclusivo para Deus e para o próximo. Vamos agradecer a Deus por isso? Obrigado, Pai, pelo dia de sábado. Obrigado porque nele podemos descansar das nossas obras e ao mesmo tempo dedicar tempo para a família, para os amigos, para a relação contigo. Obrigado, Pai, por esse tempo sagrado que nos encontra uma vez a cada 7 dias. Ajuda-nos a viver esses princípios desse dia na nossa existência, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?